Pessoal, a gente vai começar vendo essa aula aqui, trovadorismo. A gente começa por aqui porque é o que a gente teria como primeiro movimento literário de língua portuguesa, propriamente, né? Vamos estar dando enfoque principalmente no contexto, beleza? O que está rolando no momento em que isso aqui está surgindo, né? E a gente tem como datas, né, como marcos, 1198, que seria então o marco inicial, e 1418, que seria então o marco de término desse momento, né? dessa era aqui. E eu já vou discutir também essas datas, viu? Nessa aula, porque não é uma coisa assim tão simples, beleza? Tem algumas questões aí que são controversas em relação a isso, tá? Mas, se a gente olha, né, para o que está acontecendo, mais ou menos nesse período aqui, de 1198, não sei se vocês já viram na aula de história, se estão para ver, quando vocês vão ver, enfim. Mas tem uma coisa bastante importante que está rolando, né? Que nessas primeiras décadas aqui, que é a chamada Guerra de Reconquista, né? Então a gente tem o surgimento desse movimento, né? É um surgimento que ocorre durante a Guerra de Reconquista. Durante a Guerra de Reconquista do solo português. Não só do solo português, né? Mas de toda a Península Ibérica, na verdade. Que, né, vamos lembrar, né? Por que precisa reconquistar? Porque em algum momento, né, os mouros ali mais pro norte da África, né, conseguem o domínio de toda a Península Ibérica, certo? Então, do que a gente tem hoje como Espanha, né, como Estado Nacional Espanhol, e do que a gente tem hoje como Portugal, né? Então acaba tendo. E é um domínio, assim, é bem louco, né, mano? Porque os caras dominam bem rápido ali por volta de 711, né? 700 e alguma coisa. É um domínio bem rápido, coisa de uma década que leva para dominar. E esse domínio dura bastante tempo, né? Como a gente pode ver, é mais ou menos nesse período aqui que a gente tem o começo do trovadorismo também acontecendo, que vai estar ocorrendo de fato essa reconquista do solo português, beleza? Então tem essa guerra de reconquista do solo português que ainda tá em parte sob o domínio dos mouros, né? Mourisco, vou colocar aqui, que era uma denominação também que acabou pegando, né? O que seria, na verdade? Seria justamente os povos, né? Principalmente berberes. Olha só, berberes é assim. Berbere também é um grupo, né, de línguas afroasiáticas, certo? Mas seriam principalmente aqui, então, esses povos que estariam professando a religião muçulmana na Península Ibérica. Beleza? A gente tem que, após, né, essas batalhas, alguns reinos e territórios acabaram se formando, né? Dentre eles tem o reino de Aragão, o reino de Castela, né? O reino de Leão também é bastante importante, e o condado portucalense, beleza? Então uma coisa bastante importante aqui, é que alguns reinos e territórios acabaram se formando, né? Acabaram sendo criados, na verdade, após essas batalhas.
E eu dei exemplo aqui, né? A gente tem o Reino de Castela, que tô ligado que vocês já viram também parte em história, né? O professor Victor. Tô ligado que eu assisti essa aula dele. Ziquíssimo, aliás. Mas aqui, a gente tem então o Reino de Castela, tem o Reino de Aragão, Navarra e Leão. E o Condado Portucalense. Que é bastante importante, né? O que seria principalmente aí esse embrião, né, do Estado Nacional Português. Beleza? A gente pode dizer justamente aí que como consequências, né, como principais consequências das guerras de reconquista, como principais consequências, a gente tem justamente a criação de dois estados nacionais. Beleza? A gente tem aí a criação de dois estados nacionais. Chuta aí. Isso aí, ó. Um é a Espanha e Portugal. A única questão é que a Espanha, tipo, a formação do Estado Nacional da Espanha é mais demorado, né? É mais embaçado. Foi mais rápido, foi primeiro a formação do Estado Nacional Português. Beleza? E esse processo aí, na verdade, ele acaba tendo um marco, assim, bastante importante, né? De, podemos dizer assim, de término, né? De conclusão ali. O marco é 1249, né, na verdade. Que em 1249 teria sido justamente quando o Afonso III teria conseguido, né, teria realizado a conquista dos territórios ali no extremo sul do país, beleza? Que ainda estava sob domínio dos mouros. E aí então teria realizado essa reconquista então do solo português. O que eu queria chamar a atenção, né, aqui? Queria chamar a atenção para o seguinte: a gente vê que todo esse contexto acaba sendo um contexto de caráter bélico, né, muito forte. Então, um contexto que tem um caráter muito forte mesmo de guerra, certo? Coisa bastante importante da gente perceber que tem um caráter bélico de guerra muito forte. Sim, é uma coisa bastante importante, né? Mas não por isso, né, a gente diz que não há arte, né? Que não há literatura e tal. É claro que num grau muito pequeno, mas ainda assim tinha. Beleza? Que há literatura. Só que vai ter, de fato, né, uma intensificação de
várias manifestações sociais, né, que são mais viáveis, digamos assim, quando não está num contexto de guerra tão acentuado, beleza? Essas manifestações como a própria produção literária, certo? Vão poder se intensificar, então, após esse período aí da Guerra de Reconquista, beleza? Então a gente tem que tem sim alguma produção literária aqui, mas que ela vai se intensificar de fato após, né, todo esse período aqui, todo esse contexto de guerra mais acentuado, né? Beleza? E assim, uma coisa bastante importante que eu queria estar chamando a atenção aqui é a seguinte. Quando a gente pensa, né, nas origens aí do trovadorismo, mas olhando principalmente a partir da poesia medieval, né, portuguesa que aconteceria ali, a gente não consegue identificar com muita facilidade, né, essa origem, beleza? Tem algumas teses, né, algumas ideias. Tem uma tese que vai estar falando que essa origem medieval portuguesa aí vai estar vindo, né, vai ter raiz numa poesia latina feita na Idade Média. Tem uma tese que vai estar dizendo que na verdade vai ter raiz na cultura arábica, beleza? Tem outra tese que vai estar dizendo que a raiz na verdade é com o povo, né? A tese folclórica. Vai ter uma outra ainda dizendo que na verdade, né, essa poesia se origina da, olha só, poesia litúrgico-cristã, beleza? Vou escrever aqui de lápis. De uma poesia litúrgico-cristã, né? O que é liturgia, né? Liturgia é um conjunto de práticas, né, de elementos do culto, né? Do culto religioso, beleza? Então a gente tem também essa ideia, né? Seria a tese litúrgica. Só que a única questão é que muitas vezes, né, a gente acaba tentando explicar a origem desse movimento pegando uma tese e deixando outra de lado. Pega outra e deixa uma de lado, né? E é uma fita que acaba não funcionando muito bem, saca? Porque são tantas características que a gente pode levantar, né, dentro do trovadorismo propriamente, que a gente acaba tendo que recorrer a todas essas teses como meio de explicar, beleza? Então, apesar de algumas dificuldades, quando a gente tenta rastrear dessa forma a, a origem, né, da poesia medieval portuguesa, apesar disso a gente consegue pelo menos rastrear geograficamente alguma coisa, beleza? Então eu vou tentar aqui até fazer um mapazinho, não sou muito bom nisso, né, mas vamos tentar colocar aqui. Algo mais ou menos por aqui. O que a gente tem aqui? Pelo menos o que eu tentei fazer com que a gente tivesse aqui, né? Deixa eu contornar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó.
Tentei fazer com que a gente tivesse aqui uma ideia mais ou menos de como é ali a Península Ibérica, certo? Então teríamos aqui, né? Hoje, assim, por exemplo, teríamos como ideia aqui da divisão da Península Ibérica mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso, beleza? Não pode ser reto, tem que fazer tudo tortinho aqui, senão tá errado. Onde a gente teria isso aqui que eu tô passando em vermelho, né? Como Portugal. Beleza? Esse contorno verde que eu vou estar colocando aqui como Espanha. E isso aqui que eu vou estar passando em laranja, né? Isso aqui que a gente teria hoje, né? Isso aqui que eu vou estar passando em laranja como Galiza. Como a Galiza, beleza? Que é um território, né? Assim, hoje é um território espanhol que ainda é uma comunidade independente, beleza? Mas aqui estou fazendo essa divisão porque ela vai ser importante da gente ter uma ideia mais ou menos de onde vem geograficamente, né, as influências que acabam culminando ali então na poesia medieval portuguesa, na poesia trovadoresca, né? Nas cantigas, beleza? E é mais ou menos o seguinte o caminho que vai ser feito, né? O caminho, na verdade, a gente vai datar uma origem mais específica assim de Provença, que estaria ali na região mais média da França, né? Então a França vai estar mais ou menos para cá, ó. Vai estar mais ou menos para cá, vem para cá e tipo um território grande. Acho que tem uma fronteira menor aqui, eu acho. Mas a França está mais ou menos para cá, beleza? Tá aqui a França. Provença deve estar por aqui. Beleza? Então a gente tem, né, que na época da cruzada, certo? Considerando que é um momento de cruzadas, né? Então é um momento que tem uma série de batalhas, né, com a intenção justamente de intensificar, de deixar, de fortalecer, de conquistar espaços, né, territórios para a fé cristã, beleza? Da Igreja Católica. Então nesse momento a gente tem alguns trânsitos acontecendo. Algumas pessoas que vão estar saindo daqui da França e que vão estar saindo de Provença. Beleza? E saindo daqui, elas vão buscar Lisboa. Onde que está Lisboa? Lisboa vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Isso. E aí vão estar fazendo esse movimento. Então a gente está buscando Lisboa. Beleza? E a intenção é colar aqui em Lisboa, né? Colar num porto aqui para embarcar destino Jerusalém. Beleza? Então essa é a intenção que vai ser feita. Aí vai dar um jeito de colar lá em Jerusalém. A questão é que esse movimento que é feito, né, de Provença, da França, aqui até chegar em Lisboa, acaba fazendo com que um conjunto, né, uma fauna humana, um conjunto de pessoas diferentes, acabem, nessa onda da cruzada aí, acabem realizando, né, essa trajetória, esse movimento. E ao realizar essa trajetória, acaba tendo também uma influência, né, cultural que é trazida de lá. E na Provença, né, a gente já tem, né, essa coisa que a gente está chamando de trovadorismo, né, beleza? Essa expressão cultural. E aí de lá vem para cá e acaba se estabelecendo então aqui nesse território galego-português, beleza? De Galiza e Portugal.
E assim, a questão é que, inclusive, acaba encontrando, né, um, acaba encontrando um território fértil aqui, um lugar fácil de se estabelecer, porque já tem um tipo de poesia, né, de cunho popular que acontece aqui no território português, beleza? Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas a questão então é a seguinte: da França vem, dentre várias influências, né, a gente tem, dentre esse grupo de pessoas aí, um grupo que a gente chama de jogral, né? Então vem alguns jograis, de Provença. E eu já explico, tá? Jograis. E vem um outro grupo de pessoas, né, que na Provença, né? Na Provença é chamado de troubadour, se não me engano é algo assim, acho que é assim que se escreve, eu acho que é assim que fala também, beleza? Isso na Provença. Ou então, no norte da França, Trouvert, norte da França, beleza? Então mais lá para cima. E que tem equivalente, né, tem correspondência no português por trovador. Beleza? O equivalente português é trovador. Né? E assim, a questão é a seguinte, né? É que se a gente pega o radical aqui dessa palavra trouver, que é falado no norte da França, e desse troubadour, acho que é assim mesmo, né, que fala, em Provença, o radical é o mesmo, né? O radical é o seguinte, a partícula ali que dá origem é trouver, trouver, beleza? Que significa achar. Certo? Então temos assim que esse trovador, na verdade, vai ser o poeta, né, dessa produção literária aí, né, da poesia medieval portuguesa. Ele vai ser o poeta, beleza? Que vai ter a função de achar, ok? De encontrar a palavra certa, de encontrar o som, encontrar os versos, isso, encontrar os versos e encontrar o som, beleza? A melodia, tá? Tá aqui, ó. Mas calma aí, como assim encontrar o som, a melodia, né? Bom, isso é porque a gente vai ver com mais detalhe depois, né, num outro vídeo que a gente estiver discutindo melhor as características, beleza, desse movimento. Principalmente as características das cantigas, né? A característica da produção lírica, da produção lírica e satírica, beleza? Mas posso adiantar então que é um movimento que une poesia e música, beleza? Os versos eram declamados ao acompanhamento de um instrumento musical.
E essa é uma característica bastante importante quando a gente pensa em trovadorismo. Beleza? Então, é o seguinte, né? Eu falei aqui que é então o trovador, certo? Eu falei que vinham, né, vários tipos de pessoas lá de Provença até colar em Lisboa. E eu dei exemplo de dois tipos bastante importantes para a gente estar entendendo. Então, a inserção dessa expressão cultural no território galego-português, certo? Falei lá do trovador, que seria então aquele poeta que deveria ser capaz, né? Que deve ser capaz de descrever, né? De achar, deveria ser capaz de achar os versos, o som, beleza? E eu falei também do jogral, certo? Aqui eu quero poder colocar, né, uma diferença que é muito importante a gente deixar bem nítido, né? Que é que o trovador, se ele é o poeta, né, capaz de achar os versos, então é ele que vai estar escrevendo, né? Se é ele quem escreve, então necessariamente ele é alguém que sabe escrever, certo? Então ele tem que ser um nobre, ele não pode ser alguém da classe subalterna, certo? Ele tem que ter acesso à escrita, beleza? Enquanto o jogral vai ser justamente aquele que declama, aquele que consegue decorar e declamar essas produções. Beleza? Então, aí é o seguinte também, né? Eu disse que eu ia explicar um pouquinho melhor, né, um pouco depois, por que encontrou um ambiente fácil de se adaptar, por que essa expressão cultural encontrou um ambiente fácil de se adaptar no território galego-português, né? E isso é porque Portugal, né, já tinha essa predisposição muito favorável, né? Escrever aqui que é uma questão importante, né? Já tinha essa predisposição muito favorável, porque lá já tinha uma expressão cultural que é uma espécie de poesia popular, beleza? De uma tradição bastante velha, né? Bastante antiga, beleza? Tem uma espécie de poesia popular de velha tradição. Então essa é uma característica assim que acaba ajudando bastante, né, numa fácil assimilação, beleza, do que estava chegando ali de Provença. Beleza? E aí, assim, essa é uma questão bastante importante também para a gente até poder entender algumas das características que são bem próprias do trovadorismo em território galego-português, beleza? Território da Galiza e de Portugal, certo? Porque aqui a gente acaba tendo então essa influência provençal, né? Essa influência mais aspas alta aí no caso,
pensando nessas camadas sociais, né? E essa influência mais popular também. Beleza? Justamente isso vai dar esse caráter próprio do trovadorismo. Em terras galegas e portuguesas. Beleza? Outra questão aí bastante importante. A gente pensou um pouco aí no movimento que aconteceu para que ele pudesse ser inserido, então, dentro né, das terras, pudesse ser inserido nas terras galego-portuguesas, certo? E uma outra questão bastante importante aí da gente estar se atentando é justamente para a estrutura, né, social que tem que ocorre na época, beleza? Que vão estar influenciando diretamente, que na verdade vão ser base, né? E vão ser base fundamental do conteúdo dessas produções literárias, beleza? Que é aquele sistema feudal. Lembra lá de história? Que é um sistema basicamente, né, que a gente tem uma estratificação social muito forte, beleza? E é uma estratificação social onde o poder maior, né, o poder moral, né, de impor as ideias morais, enfim, do que deve ser feito, do que é bem, do que é mal, do que é bom, do que é ruim, enfim, é algo que vem de cima para baixo da Igreja Católica, certo? Então, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a gente tem a Igreja justamente como um poder principal aí. A gente tem, né, quando a gente pensa ali no estabelecimento dos reinos propriamente, a figura do rei, beleza? E a gente tem a figura dos suzeranos, né, que dentro desse sistema feudal vão estar dentro de uma relação bastante importante para entender as características do trovadorismo, beleza? Que é aquela relação de vassalagem. Quando a gente pensa nessa relação de vassalagem, duas figuras bastante importantes aí para entender, né? Uma relação de poder muito acentuada, beleza? É a figura do suzerano e a figura do vassalo, beleza? Onde o suzerano é justamente o senhor, beleza? Que tem terras, tem posses e tal, e o vassalo seria justamente aquele indivíduo que pode estar nas terras, pode viver ali nas terras, se ele servir, né? Então tem uma relação de subserviência aqui. Se ele servir ao suzerano, ao seu senhor. Beleza? Então essa é uma relação bastante importante, que vai aparecer muito como tema, né? Essa relação da vassalagem vai aparecer muito como tema nas cantigas, ali principalmente nas cantigas de amor, beleza? Que uma característica muito forte vai ser justamente a relação de vassalagem amorosa que o eu lírico vai ter, né? Com uma senhora, com alguém que é inatingível, né? Que está numa posição social que para ele é assim, impossível. Então vai ter aquela, né, aquela relação de, impossibilidade, né, de chegar junto, de colar junto e ter o desenvolvimento de fato, alguma relação e tal, e que vai ser justamente muito influenciado, né, por esse sistema aqui, por esse modelo da relação de vassalagem. Beleza?
Eu disse que eu ia comentar um pouco mais sobre as datas, certo? Que é um assunto também um tanto controverso, né? E é o seguinte, a gente tem como marco, né? Nós consideramos como marco inicial, então, uma produção de um sujeito chamado Paio Soares de Taveiroz. Então esse tal Paio Soares de Taveiroz, ele teria produzido uma cantiga, beleza? Então ele teria produzido uma cantiga dedicada, né? Produzido uma cantiga dedicada a Maria Paz Ribeiro. Beleza? Quando ele faz essa cantiga aí dedicada a Maria Paz Ribeiro, né, que é a chamada Cantiga da Garvaia, Cantiga de Garvaia, ou também Cantiga da Ribeirinha, beleza? Quando ele faz isso aí, a gente acaba considerando então como o marco inicial, né? E ele teria feito essa cantiga justamente, como eu coloquei lá em cima, no ano de 1198. Ou 1189? Não dá pra ter certeza, né? Mas dá pra entender um pouquinho também da confusão, né? 1198 ou 1189? Tem gente que diz, inclusive, que não teria como ter sido produzido antes de 1200. Beleza? Que não teria como ser antes de 1200. Mas a questão é que a gente vai estar utilizando 1198. Em outros lugares vocês podem estar achando 1189 também, tá? Mas a gente vai estar utilizando então aqui 1198 como esse marco inicial. Atribuindo, né, a essa data a produção aí da Cantiga da Garvaia, Cantiga de Garvaia. Beleza? E qual seria o marco final, então, para a gente ter uma noção aí do período que a gente está trabalhando, né? O marco final seria ali 1418, beleza? É a data, como vocês viram ali no começo, que a gente coloca então como marco final, né? Pô, mas por quê? Então o marco final é 1418. Porque tem um sujeito que é o Fernão Lopes, que a gente vai ver melhor, né, depois dessas aulas aqui sobre trovadorismo. Mas o Fernão Lopes, ele é colocado, ele é considerado, né, ele é nomeado
Ele é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Beleza? Que é um conservador, né? Um sujeito que vai estar conservando ali os arquivos do reino. Beleza? Conservador do arquivo do reino. Então, num dado momento, o Duarte I, né? O rei Duarte I, o rei Duarte I acaba então nomeando ele, né? Então ele é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo pelo Duarte I, né? Aquele chamado rei eloquente, né? O rei filósofo. Beleza? Então isso é pra gente ter uma noção nítida, né, de o período que a gente vai estar trabalhando. Vocês podem ver que é um período longo, né, considerando... não é que é um período longo, né, é um período que seria, de qualquer jeito. A gente vê que conforme o tempo vai passando, vai avançando o tempo, os períodos eles vão tendo durações diferenciadas, né, a depender das influências que os lugares começam a receber mais rápido do que antes, por exemplo, quando você começa a ter novos meios, né, de chegar em lugares distantes num intervalo de tempo menor, muito menor. Enfim, a gente vai discutir melhor sobre isso depois. Mas essa aula foi principalmente então para pensar essa questão do contexto, beleza? Do que está acontecendo no momento ali do trovadorismo.